Muito bem, vamos começar então aqui com o nosso tema, 1844, coincidência ou providência. Estamos aqui com o pastor Jânio, do Distrito Poderoso de São Raimundo, o maior do mundo, né, pastor? O maior O melhor distrito. e maior do mundo. Aí é o melhor e maior do mundo. Pastor Jânio, começa com uma oração para a gente iniciar esse Vamos. tema tão importante. Tá me ouvindo aí, bem? Estou ouvindo bem. Então vamos orar. Poderoso Deus, exaltado Pai, somos agradecidos pelo cuidado, pela forma em como o Senhor conduziu e tem conduzido a tua igreja. Abra nossa mente, nosso entendimento, ilumina-nos para que possamos entender e também conseguir transmitir para os nossos irmãos a importância do tema profético para a igreja dos últimos dias. Use o teu servo, pastor Eduílio, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Obrigado, pastor Jânio. Essa data de 1844, ela não é uma coincidência. Esse ano, nós temos certeza que foi dirigido por Deus os eventos que o sucederam no seu entorno. O objetivo dessa palestra é justamente mostrar como que Deus dirige, né, a questão da salvação, inclusive a história da salvação. Como que Deus ele trabalha para que essa revelação chegue até os seus servos e como que ele atua em momentos especiais na história da salvação. Então, esse é o título, 1844, coincidência ou providência, e a gente vai falar um pouco sobre a questão dos profetas bíblicos. Né? Essa apresentação aqui ela está dividida em duas partes. Uma fala sobre a questão da dinâmica da revelação de Deus, e a outra parte dessa apresentação vai falar mais especificamente com respeito ao entorno de 1844, o engano que surgiu tanto referente às mensagens como referente aos falsos profetas, e o que nós temos de base bíblica, especialmente no livro do Apocalipse e também de Daniel, para fundamentar o que cremos em relação ao juízo, em relação ao movimento do advento, a nossa identidade, ali no entorno de 1844. Então, os profetas e a dinâmica da revelação. É interessante a gente observar que os profetas, né, eles sempre surgem em crises e momentos cruciais. Isso tem evidências bíblicas. Sempre em momentos de crises, momentos cruciais na história da salvação, Deus ele levanta profetas. Então há um padrão na maneira e nas ocasiões em que Deus enviou os seus profetas. Os profetas eram chamados para o ministério em momentos críticos da história da salvação e em tempo de crise espiritual profunda. Então, normalmente, quanto mais profunda era a crise, mais poderoso era o profeta. E isso a gente vê de maneira muito clara na história da salvação. E eu chego até a pensar que, na verdade, nós temos evidência para isso também, de que a maior crise de todos os tempos é a que vai acontecer nos últimos dias. Então, Deus vai levantar as pessoas mais fortes e aqueles que irão transmitir a mensagem profética, ainda que não seja um profeta no caráter de alguns que nós vamos falar aqui, mas nós teremos a missão de transmitir essa mensagem profética no tempo do fim. É interessante que a Bíblia ela fala de profetas com um chamado especial e que é declarado como profeta na Bíblia, existe profetas honorários, né, que eles são reconhecidos pelo trabalho, o trabalho de um profeta, apesar de não ser chamado profeta. Agora, falando desse tema, por exemplo, os profetas Elias, Eliseu, eles ministraram quando o culto a Baal e o sincretismo religioso eram muito populares. Então, falando que Deus levanta profetas em momentos de crise. Outros exemplos incluem o início da monarquia, né? O Natã e Gade. Antes da queda do Reino do Norte, aí nós temos o profeta Oséias e Amós. Então, sempre Deus levantando profetas ali em momento de crise. Antes da destruição de Jerusalém e do templo, 587, 586 a.C. Então, quem aparece nesse momento? Abacuque, Jeremias. Durante o exílio babilônico, aí Deus levanta o Ezequiel e também o Daniel, Ezequiel lá com os exilados e Daniel na corte. E logo depois, né, no retorno dos exilados para a Babilônia, aí aparece Ageu e Zacarias. Então Deus ele sempre procurou ajudar e incentivar seu povo a seguir as suas instruções e ele usa esse instrumento que é os profetas bíblicos. Então, vendo algumas evidências aí, tem os textos bíblicos no slide que está sendo projetado, onde Deus ele levanta profetas em tempo de crises. E como foi falado, quanto maior a crise, mais forte é o profeta que Deus levanta. Ok, mas o objetivo da palestra é eu falar justamente do outro padrão que Deus usa
para levantar profetas. É toda vez que havia um evento crucial no plano da salvação, todas as vezes que há um cumprimento de um ciclo profético, Deus levanta um profeta, tanto no início, como levanta profeta quando essas profecias estão se cumprindo. Ou seja, Deus ele levanta o profeta para predizer esse evento crucial no plano da salvação, ou uma profecia, um cumprimento, na verdade, o lançamento da profecia, e quando essa profecia vai se cumprir, né, que foi predita por esse profeta, quando ela vai se cumprir, então o padrão divino é levantar outro profeta para chamar a atenção das pessoas para essa profecia que vai se cumprir, né, fazer as pessoas entender a profecia e para traçar um novo ciclo profético se for necessário. Então, isso é algo muito interessante. E aqui, pastor Jânio, eu te falo que esse esquema de Deus levantar profetas no início e no final, isso para mim é muito impactante, mostrando o quanto Deus dirige a história e mostrando a seriedade que existe no profeta do nosso tempo. Né? Então, vamos fazer uma análise aqui nessa cronologia que temos falado, de Deus levantar um profeta no início e outro no final. Então, Deus chama um profeta quando tem algum acontecimento interessante, Deus chama um profeta que dá uma mensagem de juízo, esse também é um padrão, e dá uma profecia de tempo, e que a verdade que ele está pregando não é presente porque não é para se cumprir na sua época. Então, esse é um padrão. O profeta, Deus chama o profeta, ele dá uma mensagem de juízo com uma profecia de tempo, e essa mensagem ela não é uma mensagem presente porque ela não se cumpre nos seus dias. E quando está se cumprindo, aí Deus chama outro profeta, que traz a mensagem de juízo também, e que fala a respeito da profecia de tempo, pelo menos para chamar a atenção para aquela profecia de tempo que está se cumprindo, e a verdade é presente. Eu creio que a imagem aqui, ou o vídeo está cobrindo o slide aqui no cantinho, mas é a verdade presente, porque agora esse profeta que aparece no final da profecia, ele aparece justamente para chamar a atenção para aquela profecia que foi predita por outro profeta e para o seu cumprimento. Então, é presente porque se cumpre agora nos dias dele. Então, no final de cada ciclo profético, Deus levanta um remanescente. Deus sempre levanta um remanescente. E levanta esse profeta que vai chamar a atenção das pessoas para o cumprimento dessa profecia. Então, vamos pensar aqui no dilúvio, um grande evento na história da salvação, o dilúvio. Se esse padrão é verdadeiro, como estamos falando, então se espera que antes do dilúvio Deus levantou um profeta para, pelo menos, sintonizar a questão do tempo, e quando o dilúvio estava chegando, Deus levanta outro profeta. Será que isso aconteceu com o Êxodo, que foi outro grande evento, e com o cativeiro egípcio, e também babilônico? E quando o Messias estava para aparecer, a primeira vinda de Cristo, e uma data muito importante para nós que somos adventistas, 1844. Será que esse padrão seguiu esse padrão de um profeta no início e outro no final? Então, vamos primeiro para a questão do dilúvio. Então, antes do dilúvio, Deus levanta Enoque. Enoque, lá em Judas 14, verso 15, ele é chamado de profeta. Né? E aí, lá fala o seguinte: destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Então, Enoque, ele é considerado o primeiro profeta da Bíblia. Na verdade, o primeiro profeta a ser chamado de profeta foi Abraão. Mas Enoque, ele é reconhecido como o primeiro profeta da Bíblia, com base em Judas, capítulo, verso, né, só tem versos ali, um capítulo. É o verso 14 até o verso 15. Então, Enoque, ele é o profeta antes do dilúvio, né? Então, ele dá uma mensagem de juízo, a mensagem de juízo dele você pode acompanhar com um pouco mais de detalhe no livro de Judas. Ele dá uma mensagem de juízo e também uma profecia de tempo. Né? Então, alguém pode pensar, mas que tipo de profecia de tempo a gente pode encontrar em Enoque? E aí vem uma pergunta: qual era o nome do filho de Enoque? Qual foi o nome do seu filho? Gênesis capítulo 5, verso 21 diz: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Agora, veja o que é interessante. O quanto é interessante essa questão de Matusalém. Né? Existem diferentes significados. Eu tive pesquisando vários dicionários sobre esse nome Matusalém. Né? E eu quero colocar aqui para vocês o que diz Giri Moscala justamente nesse material aqui, que é um dos melhores que tem. Pior que tá desfocado, talvez vocês não vão conseguir enxergar aí, mas eu vou falar. Quando Deus fala, é o nome do livro, um dos melhores que tem sobre a questão dos profetas bíblicos. Então, Giri Moscala, ele faz um comentário sobre Matusalém, que está aqui no slide, que diz assim: existem diferentes significados possíveis para esse nome. Como ele enviará um homem em sua morte, ele enviará na sua morte, será enviado, ou seta do homem, né? E aí, Alfred Jones,
traduz de forma bem direta. E como que ele traduz? Assim, quando ele estiver morto, será enviado. E alguns fazem conexão, inclusive Giri Moscala, diretamente com o dilúvio. Ou seja, Matusalém morre e o dilúvio acontece. Então, quer dizer que quando Enoque surge, quando ele gera Matusalém, a própria idade de Matusalém seria o tempo que era o tempo que duraria entre Enoque e o dilúvio. Seria a vida de Matusalém. Então, Matusalém seria o tempo das profecias de Enoque. E assim se interpreta o próprio Giri Moscala. Giri Moscala, ele interpreta dessa maneira. E eu vou passar o próximo slide aqui, né, que eu vou colocar justamente o que diz Giri Moscala. Ele diz assim, ó, é interessante notar que Metusalém, ou Matusalém, viveu 969 anos. Agora, a tradição judia diz que Matusalém morreu 10 dias antes do dilúvio. É isso que a tradição judia diz. Matusalém morreu 10 dias antes do dilúvio. Agora, vamos fazer os cálculos aqui. Ó. Gênesis capítulo 5, verso 25, diz que Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Lameque viveu 182 anos e gera Noé. Então, qual era a idade que Noé tinha quando veio o dilúvio? Gênesis capítulo 7, verso 11, tem outro verso também que diz que foi no ano 600 da vida de Noé. Então, Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Agora, veja o quanto que isso é interessante. Ó. Ao somar as idades de Matusalém, ou Metusalém, e Lameque, por ocasião do nascimento dos seus filhos, e a idade de Noé, no tempo do dilúvio, o resultado é surpreendente. Então, basta você pegar 187 mais 182 e mais 600, nós vamos ter justamente a idade de Matusalém. Nós chegamos justamente na totalidade de tempo de Matusalém, de vida de Matusalém, que foi 969 anos. E a tradição judia diz que Matusalém morreu 10 dias antes do dilúvio. E o que é que diz Ellen White? Ellen White, no livro Histórias da Redenção, ela diz que Matusalém, o avô de Noé, viveu até o próprio ano do dilúvio. Quer dizer, então, que de Enoque até o dilúvio, qual foi o tempo? A vida de Matusalém, o filho de Enoque. Esse foi o tempo. É como se fosse uma profecia. E traduzindo o nome, na Bíblia os nomes têm significados importantes, o nome de Matusalém dá a entender de que quando ele morresse, algo aconteceria. A mensagem de juízo se cumpriria. E foi justamente isso que aconteceu. Quando ele morre, o que foi que aconteceu? Veio o dilúvio. Então, isso daqui é algo muito interessante. E como eu disse, se alguém quiser acompanhar essa explicação de maneira mais detalhada, você pode ler no livro Quando Deus Fala, quando Giri Moscala está comentando sobre os profetas do Antigo Testamento. Agora, quando o dilúvio estava chegando, Deus levantou um profeta. Seguindo a linha que falamos, que ele lança um no início e outro quando está se cumprindo, Noé aparece justamente, né, para falar a respeito do dilúvio. E lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, diz, pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. E temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. Então, Noé, ele era profeta, ele tinha uma mensagem de juízo e a profecia de tempo. E qual era a profecia de tempo? O cumprimento, o evento do dilúvio. E ele prega, inclusive, dizendo, na verdade, ele prega por 120 anos e falando a respeito da brevidade do tempo, que o povo deveria se preparar e que o dilúvio já estava chegando. Então, tinha a mensagem de tempo e tinha uma mensagem de juízo. Então, ele veio no tempo certo. Enoque é o profeta que aparece antes. O tempo de Enoque até Noé é a vida de Matusalém, e Noé é o homem que prediz e anuncia o dilúvio, ok? E a verdade é uma verdade presente, porque o dilúvio se cumpre nos dias de Noé. Portanto, é uma verdade presente. Então, aqui, quando se trata do evento do dilúvio, nós encontramos um profeta no início e um profeta também no final. Aí a gente vai para outro evento, que é o cativeiro egípcio, um evento muito forte na história da salvação. Quem foi que Deus levantou como profeta no início? Deus levanta, então, Abraão, né? Gênesis 15, verso 13, 15, e a Bíblia diz que Abraão, ele era profeta, né? Ele era profeta e ele também tinha uma mensagem de juízo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui. É isso mesmo. Aqui, deixa eu só pegar outro texto. Saiba certo, Gênesis 15, verso 13. Na verdade, eu queria voltar e foi para frente. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Gênesis 20, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Então, aqui em Gênesis 20, verso 7, chama Abraão de profeta. Como eu disse, ele é o primeiro a ser chamado de profeta na Bíblia, apesar de Enoque ser reconhecido como profeta. Mesmo não sendo chamado de profeta, mas em Judas diz que ele profetizava, então ele era um profeta. Então, Abraão era profeta, e é um profeta que tem uma mensagem de juízo, né? E ele fala que a descendência do povo, a sua descendência seria escrava, essa é a mensagem de juízo,
e tem uma profecia de tempo, porque ele fala o tempo de 400 anos. Ok? Então, ele é profeta, dá uma mensagem de juízo e tem uma mensagem de tempo, e essa mensagem não é uma verdade presente, porque não se cumpre nos seus dias. Quando esse cativeiro estava finalizando e essa profecia estava se cumprindo, Deus levanta um profeta. E esse profeta é Moisés. E quem que chama Moisés de profeta? É lá em Oséias 12, verso 13. Diz assim: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. E Moisés tinha uma mensagem de juízo? Com certeza. E você vai ver isso com respeito a Moisés e Faraó. Né? Ele faz sinais e anuncia os juízos de Deus. O que mais? Ele tem a profecia de tempo, porque ele vem justamente chamando a atenção para a libertação, o tempo da libertação tinha chegado, e a verdade é uma verdade presente, porque essa profecia do fim do cativeiro se cumpre nos seus dias. Então, no fim do cativeiro egípcio, Deus traz um profeta, e esse profeta vem como mensagem presente, porque o final do cativeiro já está se cumprindo nos seus dias. Então, quando a gente chega, tanto como no dilúvio, agora no cativeiro egípcio, nós temos um profeta no início e outro profeta no final, e nesse caso é Abraão e Moisés. Agora nós vamos para outro cativeiro, que é o cativeiro babilônico, outro cativeiro, na verdade, outro evento marcante na questão da salvação. Né? E quem foi o profeta que aparece predizendo este cativeiro? Aí nós vamos ter Jeremias. Né? E Jeremias é chamado de profeta em Jeremias 1, verso 5. Antes que te formaste no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, Jeremias, ele é categoricamente chamado de profeta. E ele tinha uma mensagem de juízo porque falava da escravidão, povo de Deus na escravidão babilônica. Qual é a profecia de tempo? A profecia de tempo é 70 anos. A verdade não é presente porque Jeremias não vive todo o período da escravidão babilônica. Na verdade, ele morre logo no início, né? Alguns dizem que ele morreu no Egito, logo no início. Então, ele, no início do cumprimento dessa profecia, ele já morre. Então, essa verdade não foi uma verdade presente para Jeremias. Inclusive, Deus, aí, seguindo esse mesmo padrão, precisa levantar um profeta no final dessa profecia. Então, é a profecia dos 70 anos. E qual foi o profeta, então, que Deus levanta quando estava para se cumprir a profecia que Jeremias predisse? Aí Deus levanta um profeta chamado Daniel, o famoso Daniel. Inclusive, Daniel 9, de 1 a 2, Daniel faz uso justamente do que disse Jeremias, e ele disse: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias era de 70 anos. Então, Daniel disse assim: eu estudei o que disse Jeremias e entendi que o cativeiro era de 70 anos. E sabe que Daniel, quando fala isso, estava terminando esses 70 anos. Né? E ele aparece ali para chamar a atenção. Ele disse assim: olha, eu li e vi que era 70 anos, e nós já estamos para terminar, estava finalizando esses 70 anos. E ele chama a atenção para o cumprimento dessa profecia. E Daniel é chamado de profeta, lá em Mateus 24, verso 15, né, o próprio Jesus chama ele de profeta. Então, Deus levanta um profeta no final, e Daniel também tem uma mensagem de juízo, e a mensagem de juízo de Daniel é muito clara, né? E, por exemplo, no primeiro ano, na verdade, mais atrás, a mensagem de juízo de Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, ainda que essas 70 semanas já é a projeção da nova profecia de Daniel, mas aqui mostra o tipo de mensagem que Daniel tinha, uma mensagem de juízo. E a profecia é uma profecia de tempo, no caso dos 70 anos, que ele revisa, que Jeremias tinha predito, e que agora ele chama a atenção das pessoas para o cumprimento dessa profecia. E é uma verdade presente, porque Jeremias não viu o cumprimento total dessa profecia. Daniel viveu isso. E quando ele fala dessa profecia, ele fala de algo que já estava se cumprindo ali nos seus dias. Por isso, é uma verdade presente. Então, do cativeiro babilônico, nós temos Jeremias no início e Daniel no final. Mas agora é interessante, porque Daniel, ele não só chama atenção para o cumprimento da profecia de Jeremias, como ele agora lança um novo ciclo profético. E esse novo ciclo profético de Daniel é necessário pelo menos dois profetas, porque ele fala de duas profecias. Um no cumprimento da primeira parte e outro no cumprimento da última parte profética de Daniel. E é aqui que nós vamos chegando rumo a 1844. E eu tive até pensando em um terceiro, mas me falta fazer uma análise mais detalhada de Estevão, porque existe uma parte da profecia de Daniel que se cumpre no ano 34 e Deus levanta Estevão. Só que eu não vou detalhar isso daí ainda, mas é um objeto de estudo ainda. Eu quero analisar o teor da vinda de Estevão, a mensagem de Estevão, porque ele aparece justamente
no final dos 70 anos, 70 semanas de ano de Daniel. E justamente quando finaliza o tempo de graça para o povo de Deus, para os judeus como nação teocrática, e quando o evangelho vai definitivamente para os gentios. Então, falta fazer um estudo mais detalhado com respeito ao papel de Estevão se levantando do final ou no cumprimento dessas 70 semanas, porque eu acho que não é da gente, não é de ignorar a questão de Estevão, certo? Mas vamos pensar aqui em uma mensagem. Deus chama Daniel, e ele já chama a atenção para a profecia de Jeremias, mas que lança uma nova profecia e que dá uma mensagem de juízo e que é uma profecia de tempo e que não é uma verdade presente dessa vez, porque agora não vai se cumprir mais na data, nos dias de Daniel, mas é uma mensagem que vai ser para dias distante, e Deus vai precisar levantar pelo menos 2 profetas no final, ou quando estiver se cumprindo essa profecia de Daniel. E aí nós vamos chegar na profecia de 7 semanas, mais 62 semanas até o ungido. Né? Você vê que na profecia que é dada a Daniel, Deus diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, será a visão e a profecia para ungir o Santíssimo ou o Santo dos Santos. Mas nessa mesma profecia diz assim, 7 semanas e 62 semanas até o ungido, essa expressão ungido não é a mesma usada para Santo dos Santos. A expressão ungido aí é Messias, Machia, né? É uma referência que 7 semanas e 62 semanas nos levaria até Jesus. E é interessante que essas 7 semanas e 62 semanas nos leva a isso daqui. Ó. Nós vamos pegar 457, que é o 7º ano de Artaxerxes. Eu não vou estar detalhando isso daqui, porque senão vai. O objetivo não é detalhar isso daqui, é simplesmente mostrar que tem um profeta no início e outro no final, e não calcular e detalhar que a profecia das 2.300 tardes ou das 70 semanas. Porque é algo que a gente já está bem familiarizado, então vamos imaginar no 7º ano de Artaxerxes, como todos nós conhecemos, o ano 457 a.C. Então, nós temos aqui as 70 semanas de anos, né? 70 semanas de anos é 490 anos. Então, do ano 457, esses 490 anos nos leva até o ano 34. Só que o anjo disse 7 semanas e 62 semanas, 483 anos, até o ungido. Então, se você pegar essas 7 semanas mais 62 semanas, que é 483 anos, do ano 457, nós vamos chegar justamente ao ano 27. Justamente ao ano 27. Lucas, capítulo 3, diz que foi no 15º ano de Tibério César que João Batista estava batizando. A história mostra que Tibério César começou a reinar no ano 12 com seu pai César Augusto. É só a gente somar 12 com 15, dá justamente 27. Então, 27 seria o ano do batismo de Jesus. A expressão ungido tinha a ver com Cristo, com seu batismo, enfim. E é justamente isso que acontece. Né? Do ano 457, 483 anos, nos leva até o ungido. Então, se cumpre essa primeira parte da profecia de Daniel. Então, seguindo o mesmo padrão, é de se esperar que apareça um profeta para chamar a atenção para essa profecia. E quem apareceu quando essa profecia estava se cumprindo? Quem foi que apareceu? E aqui nós temos de maneira mais detalhada. 7 semanas, mais 62 semanas. 483 anos. Né? Aí nós chegamos ao ano 27, até o ungido. E nesse caso aqui, é Jesus. E é uma referência ao batismo de Jesus. Então, essa é a primeira parte. Eu falei para vocês que eu ainda vou analisar essa outra parte, que é onde aparece Estevão. Eu vou analisar o papel de Estevão na Bíblia e se levantando justamente nesse momento que essa profecia estava se cumprindo. Mas certo é que quando Jesus estava para ser batizado, quando Jesus aparece então o precursor, né, que a gente chama, que é João Batista. Então, João Batista, Jesus até disse que é o maior profeta, né, nascido de homens, o maior profeta que já existiu. E João Batista chama a atenção justamente para isso. E ele traz uma mensagem de juízo. E a mensagem de João Batista é uma mensagem muito forte. O machado está posto sobre a raiz da árvore. A árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Então, João Batista chama a atenção para o cumprimento do tempo. Paulo diz que na plenitude dos tempos Jesus aparece. Então, é uma profecia de tempo, porque ele está chamando para a atenção das pessoas para o cumprimento dessa profecia de tempo, a vinda de Cristo. E a mensagem de João Batista, ao contrário da mensagem de Daniel a respeito dessa profecia, de João Batista já é uma mensagem presente, porque a profecia está se cumprindo agora. Então, João Batista chama a atenção e, quando vê Cristo, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vê Jesus, ele diz assim: aqui está o homem. É por isso que a Bíblia diz que a lei e os profetas até João, a expressão duraram não está no texto original. A lei e os profetas até João significa que todos profetizaram, predisseram a vinda do Messias. E João disse: o homem está aqui, o homem já chegou. Então, João Batista é aquele que aparece no final dos 483 anos predito por Daniel. 7 semanas mais 62 semanas até o ungido. Quando o ungido chega,
Deus levanta o profeta, e esse profeta é o João Batista, que traz uma mensagem de juízo também, chamando a atenção para o cumprimento da profecia. Agora, só repassando rapidamente. No dilúvio, Enoque aparece no início e Noé quando está para se cumprir. Cativeiro egípcio, Abraão vem no início e Moisés vem quando está para se cumprir. Cativeiro babilônico, Jeremias vem no início, prediz, e Daniel aparece quando está para se cumprir. Né? Outra profecia poderosa, o tempo até a vinda do Messias. Daniel faz o lançamento da profecia e João Batista aparece para chamar a atenção para as profecias, ou para o cumprimento da profecia. Uma coisa, pastor Jânio, que eu acho interessante é o seguinte, alguém poderia rejeitar, por exemplo, a mensagem de Noé? Dizer assim, olha, eu não aceito. Eu só aceito algumas coisas do que Noé está dizendo. Esse negócio aí de entrar na arca, eu não concordo. Tudo bem que a gente deve se preparar, ok, mas entrar na arca, eu não concordo. Rejeitar a mensagem de Noé era rejeitar a mensagem de Deus. E Abraão? E Moisés? Imagina Moisés querendo libertar o povo de Israel ali. Imagina lá na Páscoa, quando foi dito para colocar o sangue no portal. Imagine uma pessoa boa dizendo assim, ó, eu não vou fazer isso, eu não vou colocar o sangue no portal. Eu acho isso ridículo. Aí, meia-noite, o anjo da morte passou. Todos aqueles que não tinham sangue no portal foi morto. Então, a mensagem de Moisés era a mensagem de Deus. Então, não podia rejeitar. E não era seletivo também. E nem relativa. As pessoas tinham que ouvir. Quando Moisés conduziu o povo em direção ao mar, as pessoas tinham que ir. Quando Deus falou para Moisés que era para dizer para o povo marchar, as pessoas deveriam marchar. Resistir à mensagem de Moisés no deserto era resistir à mensagem de Deus. Todas as vezes que as pessoas se levantavam contra Moisés, se levantava contra Deus. É por isso que o juízo caía, né, sobre as pessoas, até quando desejava a posição de liderança de Moisés. Veja o caso de Miriam. Quando desejava a posição de Moisés, estava desejando algo que vinha diretamente de Deus. E Daniel, imagine, as pessoas rejeitando a mensagem de Daniel hoje, ou na sua época. Então, falando de profeta, vamos pensar João Batista. Imagine a mensagem de João Batista sobre Cristo, a mensagem de arrependimento. Era relativa? Era seletiva? Eu deveria selecionar ali? Não, disso daqui eu creio, mas esse negócio de batizar, não. Batizar, isso daí. Então, é interessante que, no momento de um cumprimento de um ciclo profético, Deus levanta o profeta no início e no final, com mensagens que são de Deus e que deve levar a sério, mensagens fortes. Agora, o que eu penso, o que eu tenho visto, é que não acontece o mesmo quando se trata do último profeta que aparece quando vai se cumprir a última profecia de Daniel, que, inclusive, Apocalipse capítulo 10 diz que é a última profecia de tempo. Depois dessa profecia, não existe mais profecia de tempo. É por isso que em Apocalipse 10 diz assim, e o tempo já não é. Então, a última profecia cronológica, ela se cumpre quando se cumpre essa profecia de Daniel, que é a última parte da profecia lançada por Daniel, que é o final das 2.300 tardes e manhãs. E será que as pessoas consideram esse profeta que aparece, a mensagem desse profeta, do jeito que considera a mensagem dos demais profetas? Então, vamos ver aqui para encerrar essa palestra. Daniel continua, então, com a sua predição. Né? A primeira parte da profecia de Daniel se cumpre e finaliza no ano 34. Eu volto a falar de Estevão. Eu penso que Estevão deve ser... a gente precisa estudar o papel dele ali, porque ele aparece num momento muito importante, e ele faz toda uma exposição do Antigo Testamento, e ele fala de uma mensagem de juízo, e ele chama a atenção para... E é interessante que depois dele, aí termina essa profecia, então eu penso que ele se enquadra nesse ciclo, só falta fazer uma pesquisa mais detalhada. Mas veja, essas 70 semanas de anos, ela é cortada, tem uma palavrazinha hebraica, hatak, que ela fala justamente como algo que é cortado de uma parte maior. Resta ainda 1810 anos. E esse 1810 anos, partindo do ano 457, nos leva até o ano de 1844. Então, a profecia grande, que está em Daniel 8,14, quando ele diz até 2.300 tardes e manhãs, na verdade, um anjo fala para o outro, mas está descrito por Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, né? Então, essa profecia, partindo do sétimo ano de Artaxerxes, 457, ela nos leva ao ano de 1844, levando em consideração o ano zero, porque se você faz na calculadora, vai dar 1843. Só que a gente tem que lembrar que o ano zero ele não entra na calculadora, então é necessário acrescentar um ano mais. Então, 1844. Então, 1844 se cumpre a última profecia de tempo cronológico. Quem lançou essa profecia? Daniel. A primeira parte, quando estava se cumprindo, apareceu um profeta para explicar, João Batista. Estevão aparece na outra parte lá, e eu acho interessante isso. Mas quando chega na parte final da profecia de Daniel, seguindo a lógica que nós estamos estudando, que sempre Deus levanta o profeta no início e outro no final, seria de se surpreender não aparecer um profeta nesse momento. Seria até, assim, fora de padrão não aparecer um profeta nesse momento. E é justamente aqui que entra uma senhora chamada
Ellen Goldwhite. Ellen White. É justamente aqui que entra Ellen White. Então, Ellen White, ela aparece no entorno de 1844, ela tem uma mensagem de tempo, na verdade, chama atenção para o cumprimento dessas profecias. A verdade dela é uma verdade presente e ela aparece justamente no cumprimento de um ciclo profético. Então, o comentário que eu fiz antes foi justamente para falar de Ellen White. Por que será que a gente considera os profetas, esses outros profetas que tiveram um grande peso na história da salvação, e alguns que nem foram canônicos, alguns que nem escreveram nada, como no caso de João Batista, e a gente considera muito importante as suas mensagens, e por que será que hoje em dia a mensagem de Ellen White é relativa? A gente considera de qualquer jeito, eu seleciono o que eu quero crer e o que não, e a gente ignora até. Por que será que hoje em dia tem se levantado tantas pessoas que não dá mais crédito ao que diz Ellen White, a mensagem do Espírito e Profecia? Então, alguém uma vez perguntou, devemos rejeitar Ellen White? Eu preciso crer no que ela diz? E uma vez eu vi o Alberto Tim falando assim, na verdade, o que tu tem que perguntar é se ela foi uma profetisa verdadeira ou não. Porque se ela foi uma profetisa verdadeira, quando você rejeita a sua mensagem, você está rejeitando a mensagem de Deus, porque quem levanta o profeta é Deus. Então, o que tem que se analisar, Ellen White foi uma profetisa verdadeira? Ela passa nos testes de um profeta verdadeiro? Sim. Ora, então, o que ela escreve é a mensagem de Deus, porque, de acordo com o padrão que nós estudamos, quando alguém rejeitava a mensagem de um profeta, ele estava, de fato, rejeitando a mensagem de Deus. Então, meu amigo e os amigos que irão ver esse vídeo, de fato, quando a gente estuda o padrão bíblico, a gente percebe que Ellen White ela aparece no momento certo, no cumprimento de um ciclo profético. Ela não aparece por acaso. 1844 não é uma coincidência. 1844 é uma providência. E a segunda parte, depois desse tema, nós vamos analisar com mais detalhes e profundidade, é justamente o que foi que aconteceu no entorno de 1844. Os movimentos de falsificações, os falsos profetas, as falsas mensagens. Por que Deus levantou o profeta? Qual foi o papel do profeta nesse momento? Então, a parte final, e para concluir, dessa mensagem foi justamente mostrar esse ciclo profético, um profeta no início, outro profeta no final. Deus levanta profetas em momento de crise, nós introduzimos falando disso. Esse é um padrão. Em momento de grandes crises, Deus levanta profetas. E o outro padrão que nós estudamos e que gastamos tempo aqui foi mostrando que nos ciclos proféticos de Deus na história da salvação, Deus levanta profeta no início e Deus levanta profeta no final. E em 1844 não seria diferente. E é por isso que Ellen White apareceu. E Ellen White aparece como uma profetisa de Deus, ela é testada pela Bíblia e o que ela diz é uma mensagem e é uma verdade presente e nós temos que levar a sério. Que Deus possa nos abençoar, que o objetivo dessa mensagem foi justamente esse, mostrar que o profeta do tempo do fim, o remanescente do tempo do fim, ele nasce num momento muito sério da história da salvação, que não é uma coincidência, e que esse profeta que Deus levanta, ele é um porta-voz de Deus, e que a gente tem que dar ouvido às suas mensagens, como damos ouvido às mensagens dos demais profetas da Bíblia. Deus possa nos abençoar e nos ajudar a entender isso, entender que a nossa vida ela está guiada por Deus nos pormenores.